Olá, amigos da TVL, está começando o programa Meia Hora. A partir de agora, nós vamos tratar de futebol, de esporte de modo geral. O Campeonato Brasileiro de Futebol está chegando na sua reta final. Momento importante para sabermos o posicionamento dos clubes lá na parte de cima e também para ver quem vai sobreviver no Campeonato Brasileiro. Os dois que vão fazer companhia para Criciúma e Botafogo no ano que vem na Série B. E essa foi uma semana importante porque os clubes começam também o processo de reformulação, de planejamento para a temporada que vem. Aqui em Santa Catarina, o estado motivado com 4 representantes na Série A em 2015, é indício, promessa de que tenhamos um campeonato equilibrado a partir de fevereiro, de grande envolvimento do torcedor. Em Blumenau, o Metropolitano já começou os trabalhos essa semana, apresentou o elenco que vai trabalhar com a comissão técnica visando o campeonato. A estreia do Metropolitano será no dia 1º de fevereiro contra o Clube Náutico Marcílio Dias. E para falar do Metropolitano, da preparação, do projeto do clube para o estadual, convidei hoje o técnico Pingo, que mais uma vez nos atende e está aqui no Meia Hora Esportiva. Muito obrigado, Pingo, por estar aqui. Obrigado, né? Boa tarde, Minosso e telespectador. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né? E a gente espera realmente poder tirar as dúvidas, né? E falar do planejamento e das contratações também, que é muito importante. Pois é, você chegou no Metropolitano conhecendo um pouco da filosofia do Metropolitano, né? Porque trabalhou aqui no estado, esse ano no Brusque, ano passado lá no Juventus, mas agora com um pouco de tempo de casa. Isso te dá condições de projetar, de iniciar o trabalho para o próximo campeonato, né? Bom, primeiro que eu estou muito feliz, né? Até porque acho que a coisa mais importante num treinador é quando ele tem confiança no trabalho, na estrutura do clube, né? E nas pessoas que dirigem o clube. Estou iniciando um trabalho quase que praticamente do zero. Isso é o que é o mais importante, até porque você iniciando um trabalho dessa maneira, você tem condições de implantar seu esquema, seu planejamento de trabalho. Tivemos aí períodos de reuniões, de acompanhamento de jogos, de atletas. Traçamos um perfil que eu acho importante para o futebol, que é um perfil de jogadores vencedores, jogadores que estão em busca de um espaço. Então, realmente, eu estou muito feliz e confesso a vocês que com muita esperança e confiança num bom campeonato. Bom, no perfil dos jogadores que chegaram essa semana, né, a ideia que se tem que é um trabalho de aposta. São jovens valores, você, o Osmair, o Bandock, né, foram estudar esses jogadores para que a contratação fosse a mais próxima de um acerto possível. Quer dizer, é jogador que chega com o teu aval, Pinho. Além de chegar com o meu aval, como eu falei, a gente procura analisar muito a característica, né? Até de acordo com o que a gente necessita e implanta dentro de uma equipe, que é uma equipe com muita velocidade, uma equipe jovem, mesclada com alguns jogadores experientes, mas de qualidade também. Então, esses jogadores que nós mapeamos e buscamos, são jogadores que com certeza vão se enquadrar perfeitamente no esquema que nós vamos adotar no Metropolitano e adotamos em outras equipes. Na apresentação essa semana, a chegada dos jogadores, vamos ver, nós temos imagens aqui que foram cedidas pela RIC TV Record, e aí estão jogadores que chegaram, outros remanescentes, né? É o momento da apresentação, né, Pinho? É um momento importante, até porque eu acho que quando você faz uma apresentação do jeito que foi feita, de uma maneira organizada, isso é um bom sinal e o atleta que está chegando no clube, sem dúvida, ele fica feliz e já motivado. Ele já sente que o clube é um clube organizado e a gente sabe que o Metropolitano é organizado. Eu até confesso a vocês que o Metropolitano já merece estar na hora de conquistar algo pelas pessoas que dirigem o clube, pela cidade, a própria imprensa. Acho que são merecedores de um Metropolitano merecendo um acesso e até brigando pelo título, por que não? Eu acho que vai ser um campeonato importante, um ano importante. A nossa equipe vai ser uma equipe com coragem, uma equipe que não vai temer o adversário, vai respeitá-lo.
Então, essa filosofia que nós adotamos, ela sempre deu certo, só com um diferencial, uma equipe mais organizada e estruturada fora de campo. Pois é, dos remanescentes, o mais experiente é o Carlos Alberto. Isso também é importante, ter um jogador cascudo, como se diz na gíria do futebol, de liderança, de experiência, para também ter como é que eu vou dizer, alguém que possa ter o controle sobre esses jovens, né, que chegam aí. Assim, a gente procurou realmente, né, primeiro que eu cheguei aqui no clube, né, para 5, 6 jogos, né, e a gente conseguiu uma classificação para as oitavas, e a gente já estava, principalmente a diretoria, planejando, né, o ano de 2015. A gente tem o Carlos Alberto, o próprio Elton, são jogadores, e o próprio Thiago, são jogadores importantes, experientes, e jogadores com... Ainda a gente sente aquele pique de querer conquistar algo importante na sua carreira. Eu falei do Carlos Alberto porque ele está na casa dos 36. O Elton tem 31. Isso. Acho que o Thiago também tem 30, 31. Também o Thiago tem 30 mas o mais experiente é o Carlos Alberto. O Carlos Alberto é uma figura assim que eu considero dentro de um elenco importante. Primeiro que é um excepcional profissional, é um jogador de grupo, então isso é importante nesse momento onde a nossa equipe teve uma reestruturação quase que completa e com jogadores jovens. É cedo falar isso ou você já trabalha com a ideia do Carlos Alberto ser o teu capitão? É cedo porque primeiro para nós definirmos um capitão, nós temos que definirmos a equipe. Eu nem sei se ele tem esse perfil, se ele foi capitão das equipes que ele passou. Eu né? acho você analisando hoje friamente assim, a gente não tem realmente no elenco aquele xerife, né? Aquele que também eu não posso fazer uma comparação quando eu jogava, que era capitão, porque o perfil totalmente diferente, né? Mas eu acho que o importante e o que eu quero passar para o grupo é que todos devem exercer uma liderança dentro do campo. Quando eu falo isso, eu falo porque uma equipe calada, ela realmente às vezes não consegue obter os resultados positivos, até porque a orientação entre eles ela é importante também. E não adianta o treinador ficar gritando lá de fora que a mensagem não chega. Não, eu acho meio difícil, até porque eu sou partidário de que você tem uma semana para treinamentos, né, para ajustar e arrumar a equipe para a partida, e quando chega na partida, às vezes você pega uma partida onde o público é de 5, 6 mil, você não consegue realmente passar informações aos atletas. Então, eu creio que eles dentro do campo têm que fazer isso. Bom, em relação aos contratados, né, alguns jogadores experientes, outros mais jovens, o Maurício, que é conhecido nosso aqui, porque jogou nessa temporada pelo Blumenau, e aí você perdeu o Dida, que foi embora, quer dizer, o que se imagina é que ele seja o substituto, apesar de você ter os garotos ali que permanecem no clube. E olhando aqui a lista dos jogadores que chegaram, parece que na lateral esquerda, porque você tem o Juninho, tem aquele outro menino. O Diego e o Juninho. São jogadores da base, né? Da base, e são jogadores assim que eu já iria usá-los agora na Série D, até porque assim a gente evidentemente não pode também lançá-los de uma maneira precipitada, então a gente tem que ir para não queimá-los. Mas hoje, no dia a dia, a gente sente que são dois jogadores que realmente vão brigar pela posição, são jogadores que eu tenho certeza que vão dar muita alegria aos torcedores, ao clube. Então, assim, eu estou muito tranquilo. Praticamente tem quase 2 jogadores por posição, né? Uma ou outra posição aí deve ser, de repente, chegar de mais 1 ou 2 jogadores. É uma coisa assim que me deixou feliz e até certo ponto surpreso foi na apresentação ter praticamente quase que 85% do elenco já definido. Isso, com certeza, é uma coisa importante para o início de temporada. Eu diria que nós, com certeza, saímos na frente, até porque a gente sabe da dificuldade que é contratar hoje. Então, realmente, a gente está muito feliz e, como eu falei para vocês, falar esperançoso, não, eu falo confiante num bom campeonato. Bom, você tem o Alexandre para a zaga, que veio durante a Série D, o Elton, que é um jogador talvez o mais antigo desse elenco do Metropolitano aqui no clube, para a dupla de zaga, sem falar dos meninos, né? Lateral esquerda, os 2 garotos que já foram mencionados. Na direita nós temos 2 ótimas opções, que é Altino e um jogador que eu acho um grande jogador, que é o Maico,
que a gente teve uma... O Maicon, esse que veio do Londrina, Londrina. né? Esse jogador era o titular absoluto, ele teve uma luxação e ele ficou parado, ele perdeu a posição para o Maicon Silva, mas era um jogador que jogou praticamente 2 anos titular no Londrina, e eu acompanho esse jogador. Realmente a gente sabe que nós vamos ter muito sucesso com o Maicon e com o próprio Altino. No meio de campo a gente falou no Carlos Alberto, tem o José Lucas, que você tem aproveita. o Rodney, né, que é um jogador que disputou 16 partidas da Série B esse ano. Entendeu? Ele veio do Icasa? Do Icasa. Então, importantíssimo. Nós temos aí o Thiago Silva. Eu vi hoje, nos treinamentos de ontem, hoje, 2 jogadores que me impressionaram muito, que é o João, o meia esquerda, que veio do Concórdia, e o Josimar, que chegou ontem, né? Jogador de muita técnica. E, evidentemente, também o André, que o André, para mim, é um jogador que vai ser muito importante para a equipe. Para o telespectador ter uma ideia, o André tem 24 anos, né? Ele estava... Também veio do Concórdia? Concórdia. O João Arthur, né? Que é esse menino de 19 já anos. É um menino de 19 anos que, na realidade, o João Arthur era o jogador da base que treinava com o Abel, e o Abel falou uma maravilha desse jogador, e eu estou acompanhando os treinamentos, realmente é de qualidade. O Josimar foi o que veio... Do Independente, agora, do último. Independente lá de Limeira, né? De Limeira. Que a gente tem a ideia da Inter, que é a mais conhecida lá, mas isso. Esse foi o último que chegou. O último que chegou. E ele joga mais de meia, de armação? Ele é o meia. É um meia, assim, de qualidade, jogador rápido, né? Então, de um bom arremate. Então, quem vai ser o teu 10? Eu estou em dúvida ainda. Porque a gente iniciou, né? E a gente deve iniciar na semana que vem trabalhos táticos, né? Direcionados já a jogos. Aí a gente vai sentir realmente... Porque agora eu não quero passar pelo seguinte, porque eu quero que todos tenham igualdade de chance e condição de conquistar o espaço. E aí no ataque tem o Lauro César, que é remanescente. Tem o Lauro César, que é um jogador que está muito bem nos treinamentos, realmente, jogador que está me impressionando. Tem o Patrick, que eu acompanhei já no Atlético. Esse também veio do futebol paulista. Esse é um jogador que realmente... É o que? De velocidade? Ele é um área. jogador que eu considero misto, é um jogador que faz o trabalho de pivô e também cai do lado do campo, protege muito bem a bola, né? E nós temos um jogador que, estou muito contente com ele, que é o trípode, né? Jogador que... O Mariano. Mas você já passou aqui? Já passou realmente, e uma coisa importante, né? Um jogador que foi ídolo, né? Então, um jogador que uma identidade boa não vou ter problema de adaptação, né? E aquele bem estilo, bom, ele é argentino, é aquele bem aguerrido. O Negueba, que é um jogador de velocidade pelo lado do campo, né? Temos aí o próprio Ariel, um jogador que iniciou comigo, né? É um jogador de muito Jean futuro. Moser também é um menino, né? Jean Moser, um bom jogador. Esse cara estava lá na Áustria. Aí nós temos aí os meninos da base, estão muito bem, que é o Bruno, Vinícius, né? Então, assim, eu Está bem mesclado. Eu estava olhando aqui na ficha técnica, o material muito bem produzido pelo Sidney Batista, que é o assessor lá do clube, assessor de imprensa, com idade e coisa, mas tá mesclado. Eu imaginei aqui no primeiro momento que era um time muito jovem, não é não? Eu tenho uma convicção comigo de que o futebol, a experiência, é você jogar. Então, às vezes tem jogador de 28, 29 anos que nunca joga. E tem jogador de 20 anos que é acostumado com jogos, joga aí no ano 20, 30 partidas. Então, esse jogador jogado, para mim, é o experiente do futebol. E a novidade na comissão técnica é o Cláudio Barros, né? Preparador físico. O Cláudio é um preparador físico, assim, que... nesse ponto, assim, eu costumo dar sorte, né, com o preparador físico. Eu gosto de trabalhar muito com a bola. E nós implantamos já a bola desde o primeiro dia, que eu acho importante. Para ganharmos tempo, e o Glauter é um preparador físico que trabalha somente com bola. E ele já passou pelo Metropolitano? Isso. É um grande profissional, então, quanto a isso, nós ficamos tranquilos e eu creio, assim, que nós iniciamos bem com o pé direito. Pingo, nesse final de semana, nós vamos ter algumas definições no Campeonato Brasileiro de Futebol, inclusive a entrega da taça ao campeão Cruzeiro. Vamos ver a última rodada do Brasileiro, que está programada para este final de semana. A bola rola, né, neste sábado, com jogos importantes, mas antes do Campeonato Brasileiro, eu sei que está na lista aqui, o Campeonato Catarinense. Não vamos atropelar. Campeonato Catarinense, então, olha ali, essa é a tabela. Joinville e Avaí, Figueirense e Atlético de Ibirama, Chapecoense e Inter de Lages, Criciúma e Guarani, Metropolitano e Marcílio Dias. O jogo é para ser no SESI. Tem uma luta da diretoria para liberar o SESI, né? A Polícia Militar, enfim, os órgãos de segurança.
que te parece essa rodada inaugural? Como é que se desenha esse campeonato catarinense para 2015, Pinho? Primeiro que vai ser um campeonato onde as equipes, né, Série A e Série B, elas vão ter um tempo de treinamento, não diria que ideal, mas bem melhor do que os 15 dias que sempre eles tinham, né? Vai ser um campeonato difícil, competitivo, né? A equipe, principalmente as consideradas depois do escalão ali das equipes da Série A e Série B, que iniciar bem, eu creio que a possibilidade de classificação ela é enorme. E a gente espera que isso aconteça com o Metropolitano e com certeza vai acontecer. E a estreia, que nós imaginamos, e a tabela diz que vai ser em Blumenau, diante do Marcílio Dias. É um confronto regional, tem alguma coisa daquele aspecto ingrediente de rivalidade também? Tem um pouco assim, mas eu não gosto de fazer rodeios, eu não gosto de fazer média. É uma partida onde a gente tem que buscar os 3 pontos. É uma partida dentro de casa, a nossa equipe vem forte, vamos respeitar o adversário, mas é uma partida que queremos buscar os 3 pontos. Agora sim, então, Gustavo, vamos ao Campeonato Brasileiro de Futebol, Série A, bola rolando neste sábado para Figueirense e Internacional, jogo marcado para o estádio Orlando Scarpelli, 4h30, Corinthians e Criciúma lá na Arena Corinthians. O Figueirense jogaria em Chapecó, mas a CBF achou que era melhor cumprir a perda de mando de campo no ano que vem. Até porque não houvesse algum tipo de benefício. O Inter tem uma boa torcida no oeste do estado, mas não tem boa lembrança. Esse ano perdeu lá para a Chapecoense por 5-0. No domingo, Coritiba e Bahia, todos os jogos do domingo, 5 da tarde. Botafogo e Atlético Mineiro, Vitória e Santos, Goiás e Chapecoense, Sport e São Paulo, Cruzeiro e Fluminense. O jogo será o jogo, imagino, de casa cheia no Mineirão, entrega da taça de campeão brasileiro ao Cruzeiro. O Grêmio recebe o Flamengo na Arena em Porto Alegre, tem Palmeiras e Atlético do Paraná na Arena Palmeiras. Vamos à classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol, porque dependendo do posicionamento se desenha também a representatividade brasileira na Libertadores e os dois que vão fazer companhia a Botafogo e Criciúma na Série B. Cruzeiro campeão, 77 pontos, São Paulo 70. O Inter tem 66 pontos, o mesmo número de pontos do Corinthians, mas tem 2 vitórias a mais. Se ganhar o jogo do Figueirense, vai direto para a fase de grupos na Libertadores. E aí o Corinthians terá que jogar contra um colombiano a pré-Libertadores. Se o Inter tropeçar com o Figueirense e o Corinthians fizer o seu dever, que imagino que eu faça, contra o Criciúma, o Corinthians vai direto para a fase de grupos da Libertadores e o Inter vai para a pré-Libertadores. E quem for para a pré-Libertadores e cruzar depois lá na frente no grupo, pega São Lourenço, campeão da Libertadores, Danúbio e o São Paulo. Imagina só o caminho da Libertadores para esse time, por exemplo. E aí os outros não mudam muita coisa, né? O que vale é ali embaixo na zona de rebaixamento. Se o Palmeiras ganhar o jogo do Atlético Paranaense, e só depende de si, sobrevive. Do contrário, Vitória, se vencer o Santos e o Palmeiras tropeçar, o Vitória é quem fica na Série A. Para o Bahia permanecer, tem que ganhar o jogo, né, do Curitiba em Curitiba, torcer para que pelo menos o Vitória empate com o Santos e o Palmeiras, né, seja derrotado no jogo contra o Atlético. Mas essa semana o presidente atleticano liberou os ingressos. Não interessa para ele assistir o jogo lá em São Paulo. Alegou segurança, né? É. E também disse ao treinador atleticano que coloque, se quiser, um time misto. Eles não. deram férias para alguns jogadores já. Por que isso tudo, Pingo? Porque tem um litígio, né, entre o presidente do Vitória e o Petralha, lá, que é o presidente do Atlético, e parece que o Vitória comprou o jogador, não pagou. Eles têm um imbróglio judicial. Então, parece que as coisas estão mais tranquilas para o Palmeiras. Mas você, além de ter jogado no Grêmio, no Botafogo, jogou em outros Cruzeiro, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo. Eu estava até conversando com o Júnior, treinador, do Orival Júnior, treinador do Palmeiras. Na segunda-feira nós tivemos um encontro aí de treinadores e ele está muito preocupado. Preocupado porque há 6 jogos que o Palmeiras não ganha. Há 6 jogos. E ele tinha me explicado, ele falou que a partir do momento que as equipes começarem a entrar com os times, vê se você lembra, Minosso, misto. A maioria dos jogos que o Palmeiras jogou foi tudo com o adversário com o time misto. Sim, o Atlético Mineiro foi lá e ganhou do Palmeiras com o time misto. Time misto.
Aí outra partida que jogaram, um time misto também. Então ele falou que a partir desse momento a equipe começou a... Então uma preocupação. Então assim, eu creio que a definição realmente é Palmeiras, a definição. Porque o Palmeiras, ali a situação do Vitória... Poxa, aí cairiam 2 baianos. A Vitória também tem uma situação que até tá para acontecer no Santos, vai ter uma eleição, não sei se é sábado agora, e o favorito é o presidente, não recordo agora, ele falou que ele ganhando o treinador do Ederson está fora. Então, o Anderson Moreira. Então tudo isso aí já... Então são tudo coisas que... Complicado. É complicado. Mas pela história aí do Atlético que acabamos de falar, eu acho que a coisa vai ficar mais tranquila para o Palmeiras. Com certeza. Nesse domingo. Mas tem duas fases que eu considero assim. Às vezes quem entra são jogadores que estão em observação, ou vai ficar ou não, eles correm mais. Pingo, você jogou no Botafogo. Que situação, ano ruim de novo para o Botafogo, né? Eu confesso a vocês, assim, né? Tristeza maior que eu... Você lembra do Mauricinho, aquele ponto direito do Vasco da Gama? Ele é auxiliar do Wagner Benazzi, e é um amigo meu, do Wagner Mancini. Ele contou uma situação para mim que eu fiquei apavorado, que nem toalha para se tomar banho o Botafogo tinha. Aí não tem como, né? O Botafogo realmente... E uma coisa, Minolci, importante, o Joinville e o Avaí subiram no momento certo, porque ano que vem o campeonato vai ser difícil, a Série B. Agora, que espetáculo Santa Catarina, né? Quando você indicou, conversou agora com esses jogadores para vir aqui, ou agora nessa conversa, após a apresentação, deve estar motivado. Poxa, vai para um estado... Pesou. Deve pesar. Pesou. A gente conseguiu trazer um jogador agora, isso eu presenciei, jogador que de repente, vamos supor aqui, estou chutando aqui, ia ganhar 20 mil lá num clube lá, prefiro vir para Santa Catarina ganhando menos, bem menos. Por quê? O que acontece? A possibilidade dele disputar uma Série B e Série A, ela se torna grande. Sim, vai jogar com 4 times aí que vão disputar a Série A. Série A e uma Série B, né? Sim, e a tradição dessas equipes aí no futebol. Você deve estar muito feliz também, o Joinville que te projetou para o futebol, o Joinville, né? Assim, uma coisa que eu fiquei até feliz, Minosso, foi que o Marquinhos e o Eduardo Costa mandaram mensagem para o Bandock, né, para mim, falando que a gente fez parte também, a gente iniciou o trabalho. Sim, Avaí esse ano. Então eu fiquei feliz, é bom saber disso, até porque a gente sabe que o futebol catarinense ele está numa evolução assim que eu considero muito boa. Nós conseguimos já melhorar a situação dos gramados, isso é uma coisa importante, porque o espetáculo bom, ele necessita de um gramado bom, né? Então a gente realmente está feliz. E até o seguinte, né? Acho que para nós, catarinenses, que vivemos do futebol, jogadores, comissão técnica, imprensa, não tem coisa melhor, né? Tomara que o César, nesse período, até começar o campeonato, dê um jeito lá no piso. Não, o piso realmente Porque não adianta a grama bonitinha crescer. Não, porque aparentemente, se tu olha de fora, tu vê aquela coisa verde. Mas quando tu entra lá... A gente presenciou agora na Série D, conta a bola que cava. Outra coisa assim, a equipe que tem a necessidade da vitória e joga em casa, com gramado ruim, ela iguala. Então é difícil. Pingo, até o dia 1º, quando começar o campeonato, imagino que além dos treinamentos, porque agora é aquela rotina, né? Exames médicos, trabalhos físicos, depois que começa o trabalho com bola para valer. Você vai realizar aquele famoso jogo-treino? Pretende realizar amistosos também? Não, nós temos inclusive, nós temos 2 agendados já nesse ano ainda. Que é importante. Um é com uma equipe do Prudentópolis, do Paraná, e outro contra o J. Malucelli, uma boa equipe. Então são 2 amistosos fortes e bons. 2 equipes que vão disputar a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Então eu prefiro dos jogos acertar a equipe. Entendeu? Porque ali tu já vai ver qual a tua dificuldade, a tua deficiência. Então a gente teve essa felicidade de ter esses 2 amistosos e aqui em Blumenau ainda. Isso que é importante. Então, aqui em Blumenau, lá na Altona? Não, devemos jogar de repente aqui perto em Pomerode, no campo aqui em Pomerode, né? E depois o outro deve ser aqui lá no Vila Itopava, lá, né? No Guilhermiense do Atlético Itopava. Tá, que, aliás, nesse domingo, lá no Guilhermiense, acontece a decisão da Copa Kaiser entre Atlético, Passo Manso e a equipe do Salto do Norte. No primeiro jogo, o Atlético ganhou a partida por 1-0. Então, nesse domingo, o jogo de volta, o jogo da decisão, a partir das 4 horas do Campeonato Amador. Bom, esse grupo que chegou essa semana
é o grupo fechado para o campeonato? Tu imaginas que nesse momento, sem iniciar o trabalho e aí na medida em que o trabalho acontece, a necessidade de buscar outras peças? Assim, uma coisa importante assim que eu considero, principalmente numa equipe que quer ser organizada, é que a gente faz muitas reuniões, né? Aí a gente tem lá o presidente, tem o vice-presidente que é o Ivan, o Osmair, eu, o Bandoc, o Viton. E a gente conversa muito em relação a contratações. As nossas contratações, elas são bem pontuais. Evidentemente, o presidente falou que ele, ali a partir de janeiro, ele quer contar com mais 1 ou 2 jogadores mais pontuais. Então, se acontecer isso, realmente a gente vem forte porque essa base eu considero muito boa, né? Com mais jogadores, 1 ou 2 jogadores pontuais, a equipe ela vai forte para a estreia e vai forte para o campeonato. A gente falava em aposta e tem que dar certo, né, Pingo? Porque mudaram de novo as regras, os que chegarem entre os 6 é bacana, tranquilo. Agora, se tu ficar lá naquele quadrangular para disputar a sobrevivência, meu amigo... Não, eu vou falar uma coisa, Minosso. Eu tive infelizmente, esse prazer de disputar, só que foi o hexagonal da morte com o Avaí. Realmente é uma coisa temerosa e preocupante. Mas nós vamos em busca, né? A possibilidade, ela é grande. A gente sabe que vai ter concorrentes. Mas da maneira que nós vamos entrar no campeonato e confiantes, a gente vai buscar essa classificação entre 6. Porque aí te garante também a vaga para a Série D, te garante calendário. Garante, dependendo, de repente, se de 6 aí, 4 da Série A que já estão na Copa do Brasil, você pode estar disputando até uma Copa do Brasil. Coisa inédita para o Metropolitano. A gente sabe como é o teu estilo de trabalhar, essa coisa de tocar a bola, de imprimir um ritmo de velocidade, de chegar. Mas assim, a tua filosofia de trabalho, como é que você quer o time do Metropolitano para 2015, Pingo? Eu quero uma equipe jogando um bom futebol. Conseguindo os resultados, evidentemente, mas jogando um bom futebol. O futebol onde as pessoas vão no estádio e saem satisfeitas, não só com o resultado, mas com a boa prática do futebol. Para fechar, eu por vezes menciono isso aqui e muito lá na rádio, porque às vezes falta dinheiro e não é diferente aqui no Metropolitano. E tu tem que fazer muito com pouco, né? E por isso esses jogadores, para o torcedor, desconhecidos. Você citou aqui os clubes que você atua. Eu vi uma lista agora de jogadores que o Grêmio coloca, disponibiliza no mercado, empresta para os clubes do Brasil inteiro e às vezes até paga o salário. Essa facilidade que você tem, esse trânsito de entrar nos grandes clubes por onde jogou, não dá para fazer alguma parceria nesse sentido, Pedro? Não, o Minosso, que nós estamos... No domingo agora acaba o Campeonato Brasileiro. A partir de segunda-feira os clubes começam a colocar a lista de jogadores que estão disponíveis para empréstimo, né? Aí a gente vai começar a analisar. Porque até então ainda eles só estão naquela especulação, né? Mas a partir de semana que vem a gente vai começar a ver, porque a gente sabe pela abertura de treino no Grêmio, próprio Cruzeiro, a gente daí vai ver as necessidades, né? Entendeu? Então a gente tem aí essa possibilidade, a gente não pode abrir mão. Por exemplo, aquele Paulinho do Grêmio emprestado ao Londrina foi devolvido e parece que vai ser colocado de novo à disposição porque o Filipão acha ele muito jovem ainda para ser integrado lá no grupo, ou talvez não esteja... Não é um jogador que, digamos, tem perfil para jogar num time que nem o Metropolitano? Tem, com certeza. Então tudo isso a gente vai analisar. Inclusive até a gente já tivemos uma reunião hoje, a gente faz direto porque no mercado vai pintar. Pingo, muito obrigado, Obrigado sucesso. a você pela oportunidade. Tomara que dê tudo certo, o torcedor quer um Metropolitano pegador, né? Mas um time que jogue futebol, que nem tu dissesse, dando alegria ao torcedor, e é o que nós esperamos a partir de fevereiro, quando a bola rolar para mais uma edição do Campeonato Catarinense. E assim, meus amigos, o Meia Hora Esportiva está chegando ao seu final. O reprise acontece nesta sexta-feira, às 23h30 e neste domingo, 11 horas da manhã. A todos um grande abraço, bom final de semana.